Olá, pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma aula do nosso curso, hoje com a professora Ana Malé. Vai dar uma aula para a gente sobre os princípios básicos aí do eletro e de hipertrofia ventricular esquerda. Né? Acho que é uma oportunidade ótima para o treinamento dos alunos. E com a palavra, Malé, pode... Começar aí. Primeira coisa, pessoal, a primeira é que a gente deu muita aula de eletro online na época da pandemia e poucas coisas são tão difíceis como dar aula de eletro online, né? Então, a Beth retomou para eu não esquecer como foi difícil. E aí eu queria saber rapidamente de vocês, se puderem abrir câmera, assim, se não, onde vocês estão, assim, que período, se já são formados, só para ter uma ideia do... Vamos lá, Letícia. Não, se não quiser, só fala para mim que período, só para ter uma ideia. Professora, eu estou indo para o sexto. Sexto, lá da UFRJ? Não, é da Estácio. Da Estácio, tá. Uhum. Então vai ser minha aluna na Estácio de eletro. Sim, eu tive uma aula contigo. Teve de Valvar, né? João? Isso. Vamos rápido, senão não vai acabar nunca, gente. Só dizer que período que é e... João Gabriel, fala aí. Travou tudo, tá me ouvindo? Agora voltou. Estou ouvindo. Eu estou no 12º, vou me formar agora no final do ano. Tá, João Duarte. Oi, Beth. Oi, Malé. Tudo Oi, bem? a Ana já sei. Ana já Ana, sei. que período, Ana? Hein? Milésimo. Tá que nem a gente, no milésimo período. O que que é? Que eu estou em Nada. que período? Como você está? Dando aula? Ah, Não, no doutorado? na graduação. Parou, vai. Maria Beatriz, qual que é o período que você está? Não, eu sou enfermeira. Oi, Beleza. No primeiro período. eu sou enfermeira. Eu estou no M7 do meu doutorado, é isso que vocês estão me perguntando? Ih, tá Então eu atrasado, respondi. Carlos É porque eu Henrique. estava numa ligação com o Henrique, neurologista, Tá. desliguei e falei oi, aí me perdi. Carlos Henrique, tá em que período? Tá bom, então, não sei o quê, então eu não estava prestando atenção em vocês, me desculpem. Quarto período? Isso. Tá, Mariana. Eu sou professora da Fono, não sou médica, nem estudante de medicina, lá da FRJ. Tá, Mariana. Vitor. Vitor também já é mestrando, residente, Vitor né? já é Doutorando. staff da clínica médica e está fazendo doutorado. Tá. Tayane, a Aline está aí também, Thaís. Tomás, bom, só para ter ideia, Tomás, Fábio. Eu estou no 5º período. Tá. Oi, Tomás. eu estou no 2º período. Tá. Bom, então é bem um público bem diverso, né? Então, gente, olha só, Thaís, Aline, Beth, Vitor, por favor, ajudem aqui na hora que tiver alguma coisa que vocês queiram entrar, e os alunos entrem na hora que quiserem também para perguntar alguma coisa, tá, gente? Porque realmente dar aula de eletro por aqui é bem complicado, mas vamos lá. Se deixar para perguntar no final, perde o fio da meada, né? Vocês estão vendo aí? Estamos. Tá. Bom, então, primeiro o seguinte, uma coisa que a gente, acho que vocês devem saber que eu e Beth organizamos um livro de eletro com os alunos da Estácio, que foi uma experiência muito legal, deu bastante trabalho, mas foi bem gratificante. Que a gente tinha curso de eletro, tem um curso de eletro lá, e uma turma especialmente interessada, né? Coisa que não tem se repetido muito, infelizmente, ultimamente. Uma turma extremamente interessada embarcou nessa com a gente, e a gente fez os livros junto com outros professores, e depois, um ano e meio depois, mais ou menos, uma outra turma também, bastante interessada, fez uma coisa muito legal, leu todo o material que a gente tinha produzido, e deu críticas do estudante sobre aquele material. Então, a gente acha que o livro, não sei se vocês conhecem, mas acho que o livro ficou bem bacaninha, né, de eletro. Então, uma coisa que a gente sempre fala é da gente, quando pegar o eletro, ter uma rotina, né? Claro que primeiro identificação e horário que foi feito o exame, isso é importante, principalmente se você está numa emergência, né? Saber aquele horário que foi feito o exame, numa síndrome coronariana aguda, se você fez trombólise, por exemplo, a variação do supra de ST, se está tendo alguma arritmia atrioventricular, então essa identificação é importante, o horário. Então, assim, os 8 itenzinhos que a gente colocou tipo
Primeira coisa que você vê, ritmo e frequência no eletro, determinar o eixo elétrico médio, que só isso já gasta uma aula, então talvez eu não fale isso hoje, vai depender de como a gente vai caminhar, mas acho que ajuda bastante. A onda P, o intervalo PR é fácil, e o complexo QRS, que aí a gente para principalmente para avaliar a questão da hipertrofia ventricular, sobrecarga ventricular. E na continuação, segmento ST, onda T, intervalo QT, e aí depois você faz uma conclusão. Inicialmente uma conclusão descritiva, e depois uma conclusão já mais inferindo dados, como a sobrecarga, se teve um infarto prévio. Então, assim, a gente vai mostrar, então, agora, eu não sei como que... acho que todo mundo conhece, né, o eletro, né, onda P, representando a despolarização do átrio, o intervalo PR, que vai do início da onda P até o início do QRS, complexo QRS. Dá para ver aqui, Beth, se eu mostrar aqui essa... Dá para ver alguma Dá coisa? sim. Assim, a setinha mexendo? Sim, sim, dá sim. Tá, beleza. Aí o segmento ST, a onda T, às vezes aparece a onda U, que talvez represente a despolarização dos músculos papilares e o novo processo. A gente sabe, então, que o eletro ele é feito num papel milimetrado e que cada pedacinho desse aqui vale 1 milímetro, né? Sempre vale 1 milímetro. Só que no eixo vertical, a gente está falando de voltagem, de amplitude. E no eixo horizontal, a gente está falando de velocidade, tá? Então, quando eu digo que um complexo tem, né, ou a onda P tem, por exemplo, se ela faz aqui, esse desenho aqui, né, eu estou dizendo que ela tem de amplitude 2 quadradinhos, que a gente fala como 2 milímetros mesmo. Isso é importante para ver sobrecargas de átrio, né, quando a gente fala de onda P. Então, a amplitude é dada no eixo vertical e a duração é dada no eixo horizontal, né? E o eletro, então, a velocidade mais comum, né, do eletrocardiograma são 25 milímetros por segundo, ou seja, em cada segundo você vai andar, a agulhinha, né, termosensível, vai andar 25 quadradinhos desse na horizontal. Tá? Então, o milímetro, ele vale, na amplitude, é 1 milímetro mesmo, a gente viu aqui que 10 quadradinhos vale 1 milivolt, né? Mas eu não vou falar que a amplitude é 0,1 milivolts, nem 0,2, a gente fala de milímetro mesmo. Já a velocidade, a gente vai falar em segundo ou milissegundo. Então, primeira coisa também que eu acho que a maioria já deve saber é que todo eletro ele é registrado em 12 derivações, que são 6 derivações consideradas do plano frontal e 6 do plano horizontal, também chamados de precordiais. Então, eu acho que a maioria, então, deve conhecer que as derivações, né, do plano frontal, D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, o D1 e o AVF, eles estão em vermelhos aqui, porque só olhando D1 e AVF, a gente consegue imaginar se o eixo elétrico está normal. Se der tempo, a gente vai ver isso. Isso já ajuda bastante. E o eixo das precordiais, o eixo horizontal, né, o plano horizontal, ele tem uma característica que depois a gente vai ver na hipertrofia também do VE, que ele nas precordiais que a gente chama direitas, que V1 e V2, ele é predominantemente negativo, e aí você vai aumentando a positividade, tá? Por quê? Porque o eixo, né, o coração, o ventrículo esquerdo, geralmente, ele tem maior volume e maior massa que o direito, então ele tem uma representação maior. Como ele está indo para o lado esquerdo, a gente vai ver esse vetor representado do lado direito como negativo e do lado esquerdo como positivo. Tudo bem até aí, gente? Tem que falar, porque eu não estou... Pelo menos 2 ou 3 dizendo que está tudo bem, ou então se já assumiram... Tudo bem. Tudo bem? Então tá. Então, essas são as derivações, está tudo certo. Aí a gente sabe que tem derivações adicionais, que se a gente pode, por exemplo, se tem um infarto inferior, alguém sabe quais são as derivações que se alteram, geralmente? D2, D3 AVF, né? São as derivações que representam a parede inferior. E aí, se tem um infarto inferior, você tem que fazer as derivações do coração direito também, V3R, V4R,
e também as derivações posteriores, V7 e V8, para ver se esse infarto inferior, coronária direita, geralmente, ele se expandiu para a parede posterior ou para o VD. Então, são derivações que você tem que pedir quando você está na emergência, para a pessoa fazer, ou mesmo você fazer, tá? Mas essas 12 são as derivações que tem que registrar. Se você tiver 6 derivações, está faltando mais 6. Às vezes, e você percebe que tem sempre uma derivação mais longa aqui embaixo, que é o D2, geralmente é o D2, porque é melhor para você ver ritmo. Então, ele está registrado em derivações corretamente. Né? Então, a gente já falou aqui, derivações periféricas, né, que é o plano frontal, e as derivações do plano horizontal, que também chamadas de precordiais. Tá? E outra coisa, então a gente já viu as derivações. Como é que a gente define se um ritmo está regular ou irregular? Alguém fala aí para mim. Como se a gente define, uma coisa importante no eletro é ver se o ritmo está regular ou irregular, se tem alguma arritmia, se tem, né, alguma irregularidade. A distância do Q até o QR, do RR. Vai, Letícia, vai, tá indo bem, fala. Tudo bem. Ai, meu Deus. Intervalo entre cada complexo QRS. Vai de Beatriz que falou, porque eu não estou ouvindo, está um pouco baixo. O intervalo entre cada complexo QRS? Mas o intervalo O dele... intervalo entre cada complexo, se não for regular, se tiver um espaço menor, é porque está Isso. tendo uma arritmia, certo? Isso, então você vai pegar, a gente fala do QRS, mas na verdade é de qualquer das deflexões ou das Derivações. ondas. Isso, então, mas o QRS é mais fácil da gente ver, né? Então, se o intervalo entre os complexos iguais se mantém, né? Então, isso transforma o ritmo em regular. Lembrando que, às vezes, tem uma pequena irregularidade, que é a que a gente chama de uma arritmia sinusal respiratória, uma pequena irregularidade que isso não vai dizer, é normal acontecer isso, em vez de 21 ser 22, os quadradinhos, né, entre um complexo e outro. Tá, então regular é importante, dizer que o ritmo é regular. Outra coisa importante é o seguinte, o fato de ser regular não garante que não tenha uma arritmia, porque, por exemplo, um ataque cardíaco ventricular, ela é regular, tá? Um BAVT, ele é regular, bloqueio atrioventricular total, ele é regular. Então, o fato de ser regular não quer dizer que não exista nenhuma arritmia, mas é a primeira abordagem que a gente vê, se está regular ou não. Depois que a gente vai ver se está regular ou não, então esse ritmo está regular. Perfeito. Como é que a gente classifica se esse ritmo é regular? A gente tem que definir se ele é sinusal ou não. Ou seja, sinusal quer dizer que o ritmo está sendo originado lá no nódulo sinoatrial, no nódulo sinusal. Como é que a gente define isso? Vamos, digam-me aí. Vamos lá, gente. Como é que a gente sabe que o ritmo é sinusal? Que é o normal, né? É ter onda P positiva, o QRS positivo em algumas derivações, acho que é negativo em AVR. Na verdade, então, é o seguinte, a gente tem que primeiro saber quem está mandando nesse ritmo, né? Quem está mandando nesse ritmo é a onda P, que o estímulo começou lá, o nódulo sinusal ele tem a capacidade de marca-passo, então ele despolariza, né, com maior velocidade que outras células que também têm função marca-passo, e por isso é maior frequência de disparo, por isso ela mantém o ritmo, né? Ela que controla o ritmo. Então você vai ver que entre cada QRS, ele é precedido de uma onda P, tá vendo? Tem uma onda P, QRS, P, QRS, PQRS, PQRS. E como é que você sabe que essa onda P, ela realmente representa a despolarização do nódulo sinusal? Porque se você tivesse qualquer atividade atrial, mesmo que não fosse no nódulo sinusal, não fosse um foco ectópico dentro do átrio, você também poderia ter onda P antes do QRS, tá? E isso se repetir. A gente vai ver pela polaridade da onda P. O que é polaridade? Saber se ela é positiva ou negativa. O que é no eletro, o que a gente considera positivo? A gente tem uma linha de base,
tá? E o que for acima dessa linha de base, a gente chama de positivo. O que for abaixo dessa linha de base, como você falou bem, acho que foi o Carlos, né? Que aqui, por exemplo, o QRS é predominantemente negativo. Espera-se que o AVR seja predominantemente negativo mesmo. Tá? Então, aqui está o AVR, aqui é a VL e a VF. Então, se você tem uma onda P antes do QRS, onda P antes do QRS, essa onda P se repete, isso se repete ao longo do elétron. E essa onda P ela é positiva em D1 e D2, você diz que o ritmo é sinusal. Tá? Aí vocês vão ver que muito livro vai dizer também que a VF, geralmente, quando é positivo em D1 e D2, também é a VF, mas pode acontecer de não ser, se estiver um pouquinho desviado para a esquerda. Tá? Então, D1 positivo, onda P positiva em D1 e D2, sendo seguida de um QRS frequentemente, né, isso se repete, isso é o ritmo sinusal. Então, o ritmo normal é sinusal, uma onda P. Como é que ela é característica da onda P? Ela é arredondada, ela é monofásica, né? Tem uma duração, que a gente tem que ver a duração dela, de 008 a 011, ou seja, 2 quadradinhos, a gente vai ver a duração do quadradinho. Onda P precedendo o QRS, sendo positivo em D1 e D2. E qual é a frequência normal? 50 a 100 batimentos. Tem lugares que consideram 60, mas e isso é sempre relativo, né? Por exemplo, um atleta maratonista, ele vai ter 40, 35, 40, 45, e para ele isso é normal. E uma pessoa que está desidratada, né, batendo a 70, né, vomitou para caramba, está com diarreia, a 70 pode ser um déficit cronotrópico, porque ela deveria estar com... Então, isso é sempre relativo. Mas quando a gente pega um elétrico, a frequência está menor que 50 e o ritmo é sinusal, a gente vai dizer que tem uma bradicardia sinusal. E quando a gente pega maior que 100, um ataque cardíaco sinusal. Aqui é interessante a gente ver que a onda P, né, que a gente vê no eletro, ela está composta, ela é a soma da atividade do ato direito e ato esquerdo. Só que o nódo sinusal, ele está no ato direito. Então, quem começa a despolarizar é o ato direito. Aí a onda chega no ato esquerdo, então o ato esquerdo despolariza, e quem termina a despolarização na onda P, é como se fosse a fase descendente, é o ato esquerdo, e a fase ascendente é o ato direito. Então, imagino para vocês, se eu aumentar o ato esquerdo, o que vocês acham que vai aumentar? A duração da onda P ou a amplitude da onda P? O que vocês acham? Eu acho que é duração. Acha muito bem. O que falou? Eu, Mariana Cristina. Pô, Ana, assim não dá. Mas é que eu estou estudando no seu livro. Você pensa que eu estou brincando? Não estou falando sério. Vocês pensam que eu estou brincando quando eu estou estudando eletro. Aí. Mas, gente, vocês entendem porque é a duração? Porque se você aumentou o ato esquerdo, ele vai aumentar esse tempo aqui dele despolarizando, então vai aumentar a duração. Se eu aumento o ato direito, o que vai acontecer? Esse ato direito vai ter mais tempo em que ele está ao mesmo tempo despolarizando direito e esquerdo, então vai aumentar a amplitude da onda P. Então, essa é a diferença fundamental, que vocês já não sei se já sabiam, mas que estão aprendendo aqui. Aumento de onda P de amplitude é aumento de ato direito, e aumento de duração é aumento de ato esquerdo. Malé, posso perguntar? Claro. Se a gente pode ter uma doença, por exemplo, no átrio direito, a gente sabe disso, que não tem nada a ver com o coração esquerdo. Mas na hora em que eu tiver um aumento, digamos que eu tenho uma ICC já com aumento das 4 cavidades, eu vou ter a amplitude aumentada e essa... Pode. Aí você vai ter as duas, né? O que é interessante é que você pode ter... isso é legal, que a gente vai ver que as duas principais derivações para ver aumento de átrio são D2 e V1. E aí você pode ter o D2, por exemplo, basta você ter, o eletro ele não é 100% sensível, né, gente? Então, a gente usa todos os dados que a gente tem para tentar compor uma hipótese, né? E depois juntar com a clínica para ver se aquilo ali está realmente correspondendo àquela ideia que a gente tem, né? E que o paciente tem, né? Então, se você pegar um eletro que tem aumento de amplitude só em D2, a onda P, aumento de amplitude em D2, aumento de A direito. Não precisa ter no V1 também. Eu estou falando dessas duas, que são as duas que a gente olha principalmente, mas basta ter em uma delas esse critério que já vai ser indicativo.
Como você pode ter aumento do ato esquerdo no V1 e não ter no D2? Então, o que acontece muitas vezes é você ter as duas coisas, né? Se você pode ter aumento das duas, numa mesma derivação, você pode ver aumento de amplitude e de duração, ou outra coisa que acontece é, no D2 parece aumento de amplitude, no V1 parece aumento de duração, e no V1 a gente vê que ato esquerdo é o tal do índice de Morris, que a gente vai falar já. Mas pode sim, tá, Ana? Aí, para os alunos, Malé. para os alunos aí, vou dar um exemplo aqui. O paciente chega com sopro diastólico no foco mitral. Eu faço eletro e vejo que tem aumento do átrio esquerdo e direito. O que isso é? Se eu fizer um eletro que só tem aumento do átrio esquerdo, um outro paciente tem aumento do átrio esquerdo e direito, o que isso está me querendo me dizer em relação aos dois pacientes? Quem é mais grave? Quem tem mais hipertensão pulmonar, provavelmente? Falem aí, porque eletro é bom porque a gente tem um raciocínio clínico, né? O que vocês acham? Tem 2 pacientes com sopro diastólico no foco mitral. Então, a primeira coisa é saber o que é o sopro diastólico no foco mitral. A segunda coisa, eu pego o eletro A, aumento de átrio esquerdo. O eletro B, aumento de átrio esquerdo e de átrio direito. Então, o que isso está querendo dizer para mim? Que informações importantes eu estou tendo aí? Bora? Pessoal que fez prova de propedêutica hoje. Eita! Rafael, Tayane. Gente, Professora, isso Fala. não cabe propedêutica, não. A gente não sabe. Então, assim, sopro diastólico no foco mitral, você sabe? Sim. O que você acha que é? A gente pode errar, não tem problema nenhum se errar, não, tá? O que você acha, então? Tayane? Sopro diastólico no foco mitral. Estenose. Estenose mitral, isso aí. Aí você pega um paciente que tem estenose mitral e que tem só o átrio esquerdo aumentado. E pega um outro paciente que tem estenose mitral, mas tem o átrio esquerdo e o direito aumentado. Que informação hemodinâmica está sendo passada para você em relação a esse paciente? Quem é mais grave, provavelmente? Quem é mais grave? E por quê? Provavelmente, para ter o aumento do átrio direito, o que já aconteceu? Já aconteceu de ter hipertensão veno capilar pulmonar, aumentou, hipertensão pulmonar arterial, né? Arterial pulmonar, aumentou o VD e aumentou o átrio direito. Então, esse é um paciente mais grave, provavelmente. Lembrando que, claro, que depende do paciente, porque se você tiver uma pessoa de 50 quilos com aumento de átrio esquerdo, e a outra de 200 quilos com aumento de átrio esquerdo também só, pode ser que ela tenha átrio direito também, só que com 200 quilos o eletro perde a sensibilidade. Claro que tem sempre que considerar isso, mas se fossem pacientes muito semelhantes do ponto de vista peso, altura e IMC, o átrio direito aumentado na estenose mitral é um indicativo de que já tem hipertensão arterial pulmonar, é um doente mais grave, tá? Então, porque o eletro, assim, é legal assim, né, gente? A gente pensando dentro da clínica, né? E como é que a gente calcula a frequência? Então, a gente já viu o ritmo, se é regular ou não, já viu a frequência, já viu o sinusal ou não, e frequência, como é que a gente calcula? Lembra que eu falei que a velocidade do eletro é feita em 25 milímetros por segundo, ou seja, 25 quadradinhos em um segundo. Como é que vocês já devem ter ouvido falar como é que a gente faz a frequência cardíaca no eletro regular? Vocês lembram? Alguém sabe? 300 dividido pelo número dos quadradões entre os dois complexos QRS, em D2 longo, normalmente. Isso, então aqui a gente vai ter 300 dividido por 1, 2, 3, 4. 4 e um pouquinho. Vai dar uns 75, provavelmente, se bem que aqui é mais do que 1, né? Então, 68, talvez, né? Eu prefiro, eu sugiro, sempre que vocês façam 1.500 dividido pelo número de quadradinhos, tá? Então, aqui, 1.500 dividido por 5, 10, 15, 20, 21, 22. Tá? E por que é 1.500? Ou 300, né? Vai só dividir por 5, né? Por que é isso? Por que a gente faz que é assim? Né? Porque o eletro ele é feito em 25 milímetros por segundo, certo? Deixa eu ver aqui. Né? Se ele é feito em 25 milímetros por segundo, em 60 segundos ele vai correr 1.500, tá? Se eu tenho um ritmo regular,
E se eu sei a distância entre dois complexos, se eu dividir 1.500 pela distância entre esses dois complexos, eu vou saber quantas vezes esses complexos se repetem, concordam? Por isso que é 1.500, né? 1.500 dividido pelo número de quadradinhos, num ritmo regular. Importante lembrar que isso é no ritmo regular. E aí, então, eu vou saber a frequência cardíaca. Outra coisa importante é saber quanto que dura... Peraí, desculpa, eu vou passar aqui assim. É saber quanto vale cada quadradinho em tempo. Porque aí a gente vai ver a duração dos complexos. E aí a gente faz a conta ao contrário. Por exemplo, se um segundo tem 25 milímetros, ou seja, um segundo correu 25 quadradinhos, quanto vale um quadradinho em tempo? A gente vai fazer, então, como? Vai dividir 1 por 25, que vai ser 0,04 segundos a duração de cada quadradinho, que era o que a gente estava falando em relação ao eixo horizontal aqui, do elétron. Ele te diz a duração. Então, se eu tiver um complexo que faça isso assim, ó, quanto tempo ele durou? 0,04, vai dar 0,2, mais 0,2, 0,4, né? Então, cada quadradinho, ele vale 0,04 segundos, ou 40 milissegundos. Vocês vão ver escrito de dois jeitos. Tá? Então, a gente pode calcular a frequência 1.500 baseado nisso. Se você corre 25 milímetros em um segundo, em 60 segundos você vai correr quanto? 1.500. Se eu tenho um ritmo regular, e eu sei o espaço entre duas coisas, eu posso saber quantas vezes isso vai acontecer. Tudo certo aqui, gente? Tudo certo? Tudo errado? Tudo ok. Tudo ok? Então, agora, outra coisa importante da gente saber, tudo isso aqui é complexo QRS. QRS é a despolarização do ventrículo, né? Tudo isso aqui é complexo QRS. Mas eles não são exatamente iguais, vocês concordam? Eles não são exatamente iguais. Então, os complexos QRS, eles são descritos, tem uma nomenclatura específica para o complexo QRS, porque muitas vezes você não recebe o elétron, você recebe essa descrição. Alguém fala para você, esse paciente tem um padrão RS-R' em V1. Aí você, mais ou menos, já está imaginando que isso é um BRD. Esse paciente tem um padrão QS, não sei se vocês já viram isso, alguém falar, esse paciente tem um padrão QS de V1 a V6. O que essa pessoa está te dizendo? Que esse paciente já teve um infarto na parede anterior. Então, o QRS é sempre o mesmo, mas a denominação dele, ela é diferente. Então, como é que é essa denominação? Toda onda positiva, ou seja, acima da linha de base, ela é chamada de R. Se você tiver uma onda negativa depois do R, a gente chama de S. Se tiver uma onda negativa antes do R, a gente chama de Q. Tá? E só tem uma que foge um pouco. Essa é a regra. Quando tudo é negativo, a gente chama de QS. Então, vamos lá. Como é que vocês chamariam? Agora a gente vai esperar vocês falarem. Como você chamaria esse primeiro complexo? Ele é positivo ou negativo? Aqui. Positivo. Positivo. Não tem nada negativo, não tem nada aqui para baixo, né? Como é que a gente vai chamar ele? Como é que chama? QRS, professora. Não, todos eles são QRS, tá? Porque todos eles aqui representam a despolarização ventricular. Mas a nomenclatura desse QRS, ele é só positivo, tá vendo? Então, ele é um R. Então, é um QRS com a morfologia de R. Tá, esse aqui, Falei. Rzinho. É um Rzinho. Então, esse aqui é o filhinho desse aqui. Como é que a gente define se é grande ou pequeno? Geralmente 5 milímetros, tá? Se você tem uma derivação, uma amplitude menor que 5 milímetros daquele complexo, a gente fala, então, daquela deflexão, a gente fala que ela é na letra minúscula. Como é que é o nome desse complexo QRS? Qual é a nomenclatura desse complexo QRS? Tem R? Tem, né? Está positivo aqui. E tem uma coisinha aqui negativa antes do R, certo? Como é que a gente vai chamar esse complexo aqui? Qzinho, Rzão. Boa, Qzinho, Rzão. Cadê o filho dele? Não sei se tem. Vamos lá. E esse aqui? Qzinho, Rzão e Szinho, S. Szinho, Não lembro. Provavelmente é Szinho. A gente não está vendo aqui quantos 5, mas parei. Então,
Esse aqui é o QRS, com todas as deflexões. Esse aqui. Tem um Rzinho aqui pequenininho, né? Então, o Rzinho aqui, o R aqui é pequenininho. E como é que vai ser o resto? Qual é o nome? Qzão, RS. Rzinho, S. Szinho. Qzão, Rzinho, Szinho, tá? Esse Qzão aqui, se a gente já está dizendo para a gente que tem uma área aqui inativa eletricamente. Se isso se repete em pelo menos 2 derivações próximas, né, que vejam a mesma parede, a gente já está dizendo que aqui teve, um infarto prévio. Como é o nome desse aqui? Qzão, Rzinho? Isso. Esse aqui? Rzão, S. Rzão, S. Esse aqui? Como é que é? Foi eu que falei. Ah. RSzão. RSzão. Isso. E aqui, não, esse aqui? Deixa eu ver se eu me lembro. Rzinho, S, Rzinho. R', né? R, S, isso. R. Isso. Então, é um padrão clássico de BRD. Esse aqui é um Rzinho, Rzão, sendo que esse R, o segundo R, né? O R', né? RS, R', ele é bem maior do que o Rzinho. Então, isso já indica alguma outra coisa também. Esse aqui tem um nome especial. Esse aqui é todo negativo. Aqui é todo positivo, chamou de R. Aqui é todo negativo, mas ele tem um nome especial, que é o QS, tá? E aqui é o filhinho dele, tá bom? Então, é importante a gente saber, muitas vezes vocês vão receber esse eletro não vão receber o eletro, vão receber essas denominações, e é importante saber, em cada derivação, o que é esperado do complexo. Então, logo no início, alguém falou, aqui é mais negativo em AVR. É importante saber que é mais negativo em AVR, tá? Porque se for positivo em AVR, alguma coisa está acontecendo. Tá? Então, tem uma ideia de como que deve ser a apresentação de cada complexo em cada derivação. Então, rapidamente, como é que é o D2 aqui? Como é que a gente vai chamar a nomenclatura do complexo QRS em D2? Tem positivo, é R, mas tem um negocinho negativo aqui, tá vendo? Bem pequenininho. Então, é um Qzinho, Rzão, tá? Vamos ver o V4, vamos fazer só 2. V4, a V4 está longe, V5 aqui. Aqui só parece que só tem positividade aqui, né? Talvez um pouquinho negativo aqui. Tá? Então, é um R? Hã? É um R? Aqui é um R, né? Aqui. Se você olhar aqui, às vezes fica na dúvida se tem um S. RS? É um RS, bem pequenininho, né? E aqui, ó, o D2, ó, um QR, tá? Então, assim, é importante saber que existe essa nomenclatura dos complexos QRS. E aí, uma coisa que a gente pintou lá nas paredes do HU, quem é do HU viu, né? Que o eletro chama muita atenção para a gente isso, né? Se pode olhar, ver. E se pode ver, repara, né? O eletro fala muito para a gente, mas a gente tem que saber olhar e tem que saber tentar reparar o que ele está querendo nos dizer, assim como Saramago mostrou lá no ensaio sobre a cegueira. Então, isso é a primeira parte, assim, meio geral. Tudo bem, gente, até aí? Tudo bem? Ok. Tudo bem. Também sugiro que todo mundo dê uma lidinha depois para isso ficar na cabeça, né? Não, quer dizer, também eu pergunto assim, tudo bem? Quem é que vai dizer que não está tudo bem, né? Mas tudo bem, vamos embora. Mas acho que é isso, acho que tudo bem, entendeu, né? Mas se você depois der uma lida no assunto, aí o negócio já fica mais organizado na cabeça, né? Eu acho que os meninos queriam dizer, estamos sobrevivendo, prof, podemos continuar. Pode ser. Então a gente vai ver. Mas se eles lerem depois, na boa, eu brinquei, mas realmente Beth falou uma verdade. Se vocês lerem logo em seguida, gente, isso vai fazer uma diferença danada para vocês. Não é mesmo? Bom, então vamos lá. Então a gente vai ver sobre a carga trial, que eu acho assim que é bem tranquilo, sabe? E uma coisa que eu acho legal que a gente fez no livro, que se você olhar, pegar um livro os livros assim mais poderosos de eletro, você vê lá sobrecarga trial, tem assim uns 15 critérios, 10 critérios, né? E às vezes você fica, será que eu preciso saber todos esses? Se eu vou ser clínico, eu vou ser cirurgião, ou vou trabalhar na emergência, no CTI, eu não vou ser cardiologista, né? Então aí a gente separou, a gente fez assim, o que é realmente fundamental da gente saber? Quais são os critérios mais importantes, né?
E aí, então, o fundamental é saber alguns critérios principais, né? E aí o resto a gente também apresentou, só que como para aprofundar, quem quisesse aprofundar, tá? Então, epa, o que aconteceu aqui? Ué, não está indo? Ah, peraí. Então, onda P a gente já viu, isso aqui não preciso repetir, né? Primeira onda do elétron, ativação dos átomos. A gente já viu aqui que aqui está falando do intervalo PR, né? Que a gente mede do início da onda P até o início do QRS, lembrando que existe um negócio chamado segmento PR, que a gente raramente usa, mas que às vezes na pericardite pode ser um sinal de alteração, que é o infra de PR, a duração do PR. Mas vamos falar mais da onda P mesmo. Então, a gente já tinha visto que ela é arredondada, né? Pode ter uma só fase positiva, mas também pode ter um entalhe, a gente vai ver. Como que ela é? Quanto tempo que ela... Quanto de amplitude ela pode ter? Até 2,5 milímetros, até 2 quadradinhos e meio. Acima disso, aumentou a amplitude de 2,5 milímetros, ou seja, 2,5 quadradinhos, aumento de átrio direito. Duração, 0,08 a 0,11. Acima disso, a gente também viu, vocês viram, o aumento do átrio esquerdo. Ela pode ser positiva, negativa, ou positiva e negativa, dependendo da derivação que a gente está vendo. A gente não vai falar do eixo agora, não. Então, isso aí só resumiu aquilo tudo que a gente falou. Para ser ritmo sinusal, obrigatoriamente positivo em D1 e D2, tá? Obrigatoriamente negativo em AVR, desculpa, e pode variar em D3 e AVL, dependendo se ela está um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, tá? Sobrecarga esquerda, duração aumentada. Sobrecarga direita, amplitude aumentada. E aí, a gente vê aqui, né, aquilo que a gente falou. O início da despolarização do átrio, o átrio direito, da onda P, é dada pelo átrio direito, e o final pelo átrio esquerdo. Só que a gente, no eletro, a gente não consegue dizer exatamente onde que começou um, onde acabou outro. A gente sabe que o início é o átrio direito, o final é o átrio esquerdo, mas a gente não sabe o que está acontecendo aqui no meio. Tá? A derivação V1 é uma derivação muito legal. Por quê? Por conta do V1, da derivação V1 ser lá no quarto espaço à direita, a gente consegue, na derivação V1, muitas vezes, separar átrio direito de átrio esquerdo. Por quê? O átrio direito vai ser uma despolarização para baixo e um pouquinho para a direita. Então, você vai ver, no V1, muitas vezes, uma parte do átrio direito, da onda P positiva. E o átrio esquerdo, como ele despolariza lá para a esquerda e lá para trás, ele vai aparecer como negativo. Então, é uma derivação boa para você tentar separar, né, o que é átrio direito e o que é átrio esquerdo. Então, o que acontece se o átrio esquerdo aumenta? O que vai aumentar? Vai aumentar esse vetor aqui. Se esse vetor aqui aumentar, o que vai aumentar aqui? A minha negatividade no V1. Se essa negatividade aumenta acima de um quadradinho, isso chama-se, então, índice de Morris, que é muito conhecido, né, como um dos critérios principais para aumento de átrio esquerdo. Se aumenta a amplitude, é aumento do átrio direito. Só que aqui no V1, a amplitude já não é 2,5, é 1,5, tá? Então, para aumentar a amplitude aqui no V1 é 1,5. Mas muitas vezes a gente vê um eletro assim, ó, tá vendo? Parece até que não tem onda P aqui, né? Aí você tem que olhar outras derivações, tem que olhar o plano aqui, parece que dá para ver um pouquinho, tá vendo? Então, às vezes é assim, isso pode ser ritmo sinusal, porque você está olhando outras derivações, por acaso no V1 ficou assim isodifásico. Mas aqui no V2, no V1 aqui, você vê que está mais positivo e um pouquinho negativo. Então, muitas vezes, o eletro, ele ajuda muito quando ele te dá esse achado, mas ele, às vezes, não apresenta nada, né? Então, o fato de... A sensibilidade dele não é tão boa, a especificidade é maior, né? Então, vamos ver se ele... outra coisa que tem no átrio... Então, aqui, o átrio esquerdo, aquele do Morris, né, que eu falei. Se você tiver aumento da fase negativa, aquele vetor do átrio esquerdo, você vai chamar de índice de Morris e aumento de átrio esquerdo. Quando você tem aqui um duplo pico na onda P, também é um indicativo de átrio esquerdo, muito provavelmente, principalmente se o espaço entre os dois picos é de mais de um quadradinho. Isso aqui é a coisa mais específica para aumento de átrio esquerdo, embora não seja das mais sensíveis. Porque aqui é como se você tivesse conseguido separar, ó, o átrio direito começou, ele veio e viria até aqui.
o ato esquerdo começou depois e viria até aqui. Então, isso aqui indica um aumento de ato esquerdo, provavelmente uma desorganização das fibras atriais, um problema de condução intra-atrial, e muito provavelmente esse paciente tem um aumento importante, tem chance muito grande de estar fazendo arritmia atrial. Então, aqui no eletro mesmo, ó, como é que a gente vê aqui? Ato esquerdo, ó, você tem o ato esquerdo, ó, desculpa, você tem a onda P, que ela começa e ela vem e depois faz um outro pico, ó, um duplo pico, né? Então, isso aqui sugere um aumento de ato esquerdo. E a duração dela, que é outro critério, está acima de 3 quadradinhos. 3 quadradinhos, né? Cada quadradinho é 0,04 segundos, vezes 3, 0,12, ou 120 milissegundos. Então, tem critérios de aumento de ato esquerdo pelo aumento da duração, pela presença do duplo pico e também pelo índice de Morris, porque a fase negativa está aumentada no V1. Não precisa ter todos, basta ter um, a gente usa o que a gente encontrar, tá? Sabendo que é por conta da sensibilidade baixa do eletro para isso. Então, o ato esquerdo é isso, e ato direito. Aí, ato direito não, desculpa, ato esquerdo está aqui. Aumento da duração, um intervalo entre os dois entalhes maior que 40 milissegundos, que é um quadradinho, e o aumento da duração e profundidade dessa parte negativa em V1. Isso é o principal, existem outros critérios, mas se todo mundo conseguisse sair com esse aprendizado de onda P para a vida, assim, como médico, é importante, porque qual é a principal coisa que a gente encontra na clínica médica? Na hipertensão? Às vezes, a hipertensão, a gente não consegue ver aumento de ventrículo esquerdo, por exemplo, mas se você tem um indicativo de aumento de ato esquerdo, isso sugere que esse paciente tem uma cardiopatia hipertensiva, caso ele não tenha estenose mitral, por exemplo, né? Então, é um sinal indireto do aumento do ventrículo esquerdo, tá? E aqui estão no eletro, só repetindo. Agora, no eletro mesmo, aqui, olha aqui, ó, bem nítido, né? Ó, acho que está bem nítido aqui, né? Esse entalhe aqui da onda P. Olha esse índice de Morris imenso, ó. Né? Você nem tem a fase positiva no V1, você só tem a fase negativa, e é enorme. Então, isso aqui é um aumento de ato esquerdo significativo, tá? E esse entalhe que a gente vê aqui no D1, a gente vê também bem no AVL, ó, a gente vê até no V6. Ó. Se vocês puderem ver assim, para o D1, né, e o AVL, V5 e V6, eles são um pouco parecidos. E o ato direito? O critério é principalmente aumento da amplitude, maior ou igual a 2,5 milímetros, 2 quadradinhos e meio. E aqui tem vários, aqui seria o normal, aqui seria o ato direito imenso, quer dizer, raramente a gente vê isso, aqui só doença congênita mesmo, né? Tipo Ebs, tem alguma coisa assim. E aqui, ó, um aumento do ato esquerdo, tá? Aumento da duração com um duplo pico. Então, novamente, para lembrar, justificar por que acontece isso, né? Aumento de ato esquerdo vai aumentar aqui, aumento do ato direito vai aumentar o tempo em que eles estão ao mesmo tempo despolarizando e, por isso, aumenta a amplitude. Qual o ato que está aumentado aqui, que vocês imaginam? Olha aí para mim. Onda P, ela está aumentada de quê? De amplitude ou duração? Acho que é de amplitude. Né? De amplitude. Então, qual é o ato que está aumentado? É o direito. Ato direito. Isso aí, ato direito. E você vê que no D2 é mais de 2,5 quadradinhos. No V1, talvez não chegue a isso, mas com certeza é mais de 1,5 quadradinhos. Tá? Então, aumento de ato direito, nitidamente. Tá? Uma coisa, vamos ver se tem alguém que consegue perceber. Aqui vocês percebem que está diferente, que o que está acontecendo aqui? Ó? PQRST. Vamos lá, PQRST, PQRST, PQRS. O que está acontecendo aqui? Alguém consegue imaginar o que está acontecendo? Esse é o batimento que veio antes do tempo. Como é que a gente chama o batimento que veio antes do tempo? Extrasístole. Extrasístole, muito bem. E parece muito com o batimento próprio, então extrasístole supraventricular. E isso aqui? Por que o negócio está aqui assim, ó, tá vendo? O que é isso aqui? O que está acontecendo aqui? Ah, é aquela onda em delta, né? Não é bem onda em delta, mas é isso aí, você lembrou bem. Mas o que está acontecendo assim para acontecer isso? Nesse caso? O que justifica isso aqui? Como o batimento veio muito antes, a onda P está junto com a T. Então, aqui é P junto com T, tá vendo? Uhum. Por isso que aparece assim mais apiculado. Beleza. Agora vamos para cá. Então, novamente, ato direito.
Aí a gente vai... Aqui o exemplo, né, da diferenciação, né, do normal. Quando você aumenta o ato direito, no D2 você vai ter aumento da amplitude, né? Quando é ato esquerdo, você vai ter aumento da duração e a possibilidade de aparecer esse duplo contorno. No V1, normal. O normal pode ser de tudo, tá? Pode ser só o positivozinho, ou só o negativozinho, ou então isoelétrico, mas que nada aumentando de amplitude. No ato direito, a fase positiva aumenta, no ato esquerdo, a fase negativa aumenta. E aí, uma coisa como a Ana perguntou, esse aqui, o V1 sugere aumento de quem? Ato esquerdo ou direito? Tem uma fase negativa aumentada. É esquerdo. É a esquerda, que é o índice de Morris, né? Fase negativa aumentada. Lembra, o vetor do esquerdo está fugindo do V1, então a fase negativa está aumentada. E aqui, sugere quê? Aumento de quê? Está com a amplitude aumentada, predominantemente. Ato direito. Ato direito. Então, você tem uma derivação com ato direito, outra derivação com ato esquerdo. Então, aumento biatrial. Talvez até o ato esquerdo aqui pela duração também, né? Mas, assim, nitidamente, é uma sobrecarga biatrial. E aí, átrio é isso, basicamente. Vamos para ventrículo, ainda tem que ir, né? 10 para as 7. É muita coisa. Bom, vamos lá? Aguenta mais um pouquinho? Tem que aguentar, né? Tranquilo, não, está muito bom, Alé, muito bom. Acredito que os meninos estejam gostando bem. A gente aguenta bem sim, né, gente? Sim, o ritmo Vambora. tá bom. O ritmo tá bom. Vamos lá, ventricular. E a gente vai falar só da ventricular esquerda, que é o que nos interessa mais. Então, a primeira coisa é a gente entender como é que se dá a despolarização do ventrículo, né? Que o complexo QRS representa a ativação ventricular e ele é feito através de ondas pontiagudas. Vocês já se perguntaram por que o QRS ele é rápido e a onda P e a onda T elas são arredondadas? Né? Vocês já se perguntaram isso? Imagino? Porque o QRS ele é estimulado pelo sistema de condução rápido, né? Chega lá no nódulo AV, feixe de His, fibras Purkinje, tem uma ativação muito rápida. No átrio, na repolarização, é célula a célula, por isso que é mais arredondada, leva mais tempo. Né? Tanto que a gente vai ver depois, um dia, quando você tem bloqueio de ramo, você tem, então, essa desaceleração nessa despolarização. Mas aqui a gente vai falar do normal. Então, o complexo QRS, a gente pode dividir ele em 3 momentos da despolarização. Muitos livros dividem em 4. A gente optou em dividir em 3 porque achamos que a diferença não é tão grande, novamente, pensando sempre no médico generalista que vai atuar em todos os setores, que seja importante isso. Então, o primeiro vetor. Então, quando chega no nódulo AV, aí ele vai pelo ramo esquerdo e direito. O ramo esquerdo ele é mais grosso, então ele tem uma impedância menor, né? Ele tem uma resistência menor ao estímulo passar. Então, ele chega primeiro no ramo esquerdo e despolariza o septo médio. Tá? Já vou mostrar no estado. Depois tem um segundo vetor. O segundo vetor é o grande vetor da despolarização ventricular, que é o vetor que representa a briga do esquerdo com o direito, quer dizer, a resultante da despolarização dos dois, não é uma briga, né? Mas a resultante de uma despolarização dos dois, o ventrículo esquerdo tem mais massa, ganha. E o terceiro vetor é as porções basais do septo, que a gente viu que começa pelo septo médio. Então, vamos lá. Primeiro vetor, esse vetor que vem pelo ramo esquerdo e vem da esquerda para a direita. Como que a gente vai ver esse vetor que está vindo da esquerda para a direita? E eu estou lá no V1. Estou aqui no V1, que é, né, lado direito, e esse vetor está aqui, vindo da esquerda para a direita. Eu vou ver esse vetor como positivo ou negativo? Positivo. E ele é grande ou pequeno? Ele é uma pequena massa muscular, tá vendo? É o septo. Uhum. Ele é pequeno. E como é que esse vetor vai ser visto lá em V5 e V6? Negativo. Negativo e pequeno também. Não é exatamente a mesma amplitude, porque isso é tridimensional, né? Então, não é exatamente o mesmo tamanho, mas você vai ver ele como... Agora, então, o importante é que esse fenômeno elétrico aqui é o mesmo que está acontecendo aqui, só que visto de lugares diferentes. Como é que a gente... Então, o padrão normal, é importante saber que o padrão normal
do V1 é um Rzinho pequeno, né? Porque representa esse vetor aqui, e o padrão normal do V5 e V6 é um Qzinho pequeno. Esse Rzinho aqui é o mesmo momento que está acontecendo esse Qzinho aqui. Aí depois vem os dois ventrículos despolarizando junto, né? Que vai ter o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. A resultante vai ser um vetor grande, porque a massa é a grande massa muscular, e vai estar representando, ser representado para a esquerda. Se eu estou representando o vetor para a esquerda e o meu o lugar onde eu estou registrando esse vetor está do lado direito, então ele vai ser visto como negativo. E como é que vai ser visto como positivo? Em V5 e V6, porque eu estou aqui. V3 e V4 vai variar muito. Eles vão, geralmente V3 parece com V1 e V2, V4 parece com V5 e V6, mas nem sempre é assim, são variáveis. A gente chama V1 e V2 de precordiais direitas e V5 e V6 precordiais esquerdas. Então, vocês entendem aqui que por que esse é o padrão eletrocardiográfico normal? Não precisa decorar, você pegou um eletro. V1 tem que ser mais negativo, V5 e V6 tem que ser mais positivo, se não tiver problema nenhum, tá? Isso já, e aí o R tem que ir aumentando ao longo do eletro, tá? O que vai acontecer se eu aumento o átrio esquerdo, gente? Quem vai aumentar aqui? O ventrículo esquerdo, desculpa. Quem vai aumentar aqui? Que onda vai aumentar aqui? Ela vai ficar mais negativa, o QRS? Exatamente, porque eu vou aumentar esse vetor aqui, eu vou aumentar a negatividade do QRS e vou aumentar a positividade aqui, V5 e V6, tá? Mas aumentar de quanto? Aí é que vai entrar o tal do índice do Sokolov. De quanto que eu vou aumentar? E a gente já vai ver como é que a gente faz. Então, ó, esse 1 aqui é o vermelhinho, que é esse vetor 1 aqui, tá? Que é esse aqui. O azul, então, que é a negativo aqui e o negativo aqui, tá? O terceiro vetor, vamos até esquecer ele agora. Quando a gente for falar de bloqueio de ramo, a gente usa ele. Então, aqui seria uma precordial normal, tá vendo? V1 negativo, V5 e V6 positivo. Agora, talvez seja até limítrofe para Sokolov, né? Como é que eu vou saber, então, que aumentou? Eu vou somar a negatividade de V1 com a positividade de V5 e V6, o que for maior, e se isso for maior que 35, maior ou igual, isso é o tal do índice de Sokolov, e isso indica uma sobrecarga ventricular esquerda. Tá? Então, esse é o principal critério que a gente usa, né, Beth? E aí, depois, a gente usa muito também um outro, que é o Cornell. Muitos livros, a gente vai aparecer lá o score de Estes, Romeo Estes, mas a Beth me alertou, e a gente no livro não colocou, que já não se usa tanto isso, um critério de ponto que dava um certo trabalho de fazer, e se a gente usar o Sokolov e o Cornell, a gente vai pegar as principais sobrecargas. Agora, lembrando da especificidade e da sensibilidade, já vou falar disso aqui. Agora, outra coisa que também às vezes acontece é que normalmente você aumenta a negatividade, aumenta a positividade, mas não altera a repolarização. Você vê que, no caso aqui, vamos considerar que esse aqui tivesse aumentado um pouquinho. A repolarização está igual, tá vendo? O QRS está positivo, a onda T está positiva. O QRS está positivo, a onda T está positiva. Olha o que acontece aqui. Existe uma alteração, o QRS está positivo, mas a onda T está negativa. E tem um discreto infradesnível do ST. Então, isso aqui é uma alteração secundária da repolarização ventricular, que pode se dar por uma hipertrofia ventricular esquerda significativa. Agora, isso também é um diagnóstico diferencial com o quê? Com doença isquêmica, é óbvio. Se uma pessoa chegar no seu consultório, tem lá um sopro sistólico no foco aórtico, indicando que provavelmente, sopro sistólico no foco aórtico, com 4 cruzes, 3 cruzes, indicando que provavelmente tem uma estenose aórtica. Estenose aórtica, sobrecarga de pressão, aumento, hipertrofia ventricular. Então, esse paciente deve ter uma hipertrofia importante. E ele tem essa alteração no eletro e não está sentindo nada.
Então, provavelmente, essa alteração do eletro é por conta da hipertrofia ventricular, uma hipertrofia secundária, a gente chama de uma alteração secundária. Agora, vamos dizer que esse mesmo paciente que tem um sopro, chegue na emergência com dor e tenha esse eletro. Ou um outro paciente hipertenso chegue na emergência com dor com esse eletro. Ninguém vai chegar lá e vai dizer assim, vai embora, a Ana e a Beth disseram que isso aqui é alteração secundária, essa sua dor não é nada, não. Claro que não, porque a hipertensão é um fator de risco importante para a doença coronariana. O paciente está com uma dor forte, chega na emergência, você não pode ter certeza que essa alteração é secundária à hipertrofia, e não uma secundária à isquemia. O eletro é um exame complementar, né? Então, acho que isso é uma coisa importante a gente falar. Então, e aqui, olha, o que a gente vê aqui? O índice de Morris, está com vermelhinho, está difícil de ver, mas tem uma fase negativa aqui do V1 bem grande na onda P. Então, isso aqui é o índice de Morris, aumento de ato esquerdo. Então, está tudo se juntando. Aumento Isso aqui a gente chama de padrão de strain, né? Que é uma alteração secundária da repolarização ventricular, né? E aí, isso é um critério importante de sobrecarga esquerda. E aqui acrescenta mais ainda essa alteração com o aumento do ato esquerdo. Então, como eu falei do Sokolov, a sensibilidade não é tão alta, 45%, vamos botar até que seja 50%. Mas a especificidade é bem boa, 95%. Por que não é 100%? Porque tem, basicamente, bloqueio de ramo esquerdo, que atrapalha essa avaliação. Então, o índice de Sokolov é o S de V1, porque aqui o S de V1, a gente vai somar. Quanto tem de S de V1 aqui? Eu vou começar a contar a partir daqui, da negatividade. 5, 10, 15, chega até mais um pouco aqui, vamos dizer 17. Com o R de V5, V6, o que for maior, vamos dizer que seja o V5. 5, 10, 15, 20, 23. 17 com 23, 40. Então, ele tem o índice de Sokolov, sobrecarga ventricular esquerda. Além disso, ele tem alteração da repolarização, provavelmente secundária, se o paciente não tiver com dor, então isso aqui é o padrão de strain. Além disso, tem aumento do ato esquerdo, quer dizer, tem tudo para ter sobrecarga ventricular esquerda. Esse é o índice de Sokolov, mas muita gente usa o V1 ou V2, tá? Quando o Sokolov descreveu, não é com V2, mas muita gente usa o V2, e a gente, inclusive, no dia a dia, o que a gente faz quando usa o V2? Tenta aumentar um pouco essa sensibilidade, tendo na cabeça que a gente talvez esteja diminuindo um pouco essa especificidade, tá? Isso vai depender do que a gente quer. Quer pegar mais gente, depois tirar, ou quer ser muito específico e não deixar e não fazer um falso positivo. Então, talvez eu acho que a maior parte das vezes vale a pena aumentar a sensibilidade, e aí um doente desse provavelmente vai fazer um eco, vai nos orientar melhor. E um outro, então vamos lá, vamos ver aqui no eletro, o que a gente tem? Ó, V1 e V2. V1, quanto que tem aqui? S de V1. 5, 10, 14, mais ou menos. Aí vamos para o V6, que está aqui. O V5 ou V6, acho que o V6 está bom. Quanto que tem de positividade aqui? 5, 10, 15, 20, 25, 28. 14 com 28, 42. Já deu o Sokolov, tá? Mas, se o Sokolov tivesse sido... Então, deu o Sokolov, tem sobrecarga esquerda. Mas, um outro critério que é bastante usado é o Cornell. Como é que a gente chega no Cornell? A gente pega o AVL, soma o positivo de AVL, que é o R de AVL, com o negativo de V3, que é o S de V3, e vê se vai dar mais de 28 nos homens ou mais de 20 nas mulheres. Então, já tem essa coisinha chata de guardar homem e mulher, né? Mas aqui não deu, tá vendo? Você somou aqui, não deu 28. Então, isso aí é um homem, né? Então, são as duas coisas que a gente usa, basicamente. Beth, você tem usado mais alguma outra coisa? Não, sim. O que tem uma boa correlação com o eco também é o produto de Cornell, né? Mas o produto sim. de Cornell é muito chato, né? Não. Vida real, assim, eu só uso na pesquisa mesmo, avaliando especificamente isso. Agora, na vida real, eu não uso produto de Cornell, não. Que o Cornell vezes a duração do QRS, né? Então... Isso é interessante porque a duração do QRS, se você tem uma hipertrofia, a gente
vai demorar mais tempo para despolarizar, né? Então, Uhum. por isso que isso faz sentido, né? Mas realmente na prática também não faço, não. Não, nem eu. Agora aqui, dá para perceber? Olha só isso aqui, olha esse V1 aqui, ó. Só aqui já tem 25. Se você considerar o V2, então, aí... E olha o V5, nem até cavala um no outro aqui. Então, muito mais, né? Mas você vê que a onda T está positiva, ó. Nesse aqui não teve alteração da repolarização, inclusive essa onda T é apiculada, ó. Então, se um doente desse aqui chega, vamos dizer que ele tem insuficiência renal, chega na emergência com falta de ar, com eletro desse, você não vai deixar de pensar, você vai ter que pensar em hipercalemia, né? Mas ele está na emergência, está no consultório, foi com você lá, está tomando remédio direito, não tem insuficiência renal. Essa onda T aqui, ó, você não vai, você tem que ir para a emergência correndo, fazer o potássio, você pode estar com hiperpotassemia, ter uma morte súbita, não é isso, né? Provavelmente é secundário, né, a hipertrofia significativa. Olha esse aqui, ó. Você vê que aqui, ó, a hipertrofia não alterou o ST, né? Agora, nesse caso aqui, ó, alterou, está negativo. Está negativo. Isso aqui é uma baita hipertrofia, né? Gigante. E outra coisa também que é importante saber, quando você tem muita hipertrofia, você também tem supra de ST. Nem tudo que é supra é infarto. Então, as grandes hipertrofias podem causar supradesnível de ST. Mas, novamente, o paciente está na emergência com uma dor no peito, com isso aqui, você não vai dizer, ó, a Beth falou que isso aí é só sobrecarga Pode ir para casa, vai para relaxa. casa, tá? Não vai fazer isso, né? Então, eletro é sempre exame complementar, né? Para juntar as coisas. Aqui, novamente, olha que coisa bonita. Aqui, ó, olha aqui a onda P com aquela corcovinha, né? Com aquele entalhe. Aumento de ato esquerdo, né? E aqui a sobrecarga de ventrículo esquerdo, ó, imenso. Só aqui já deu Sokolov, né? 10, 20, só aqui já deu. 40 aqui, não precisa mais nada. Né? Não precisa nem para o Cornell, mas se quiser ir para o Cornell, ó, se for para o Cornell, não vai dar, tá vendo? Não vai dar nesse caso. Porque tem a rotação do coração, então, e às vezes o Sokolov não dá e o Cornell dá. E lembrando, aqui no caso, ó, só uma coisa interessante para vocês olharem no eletro, que às vezes, né, o eletro, quando vocês olharem assim, N/2, quer dizer que isso aqui é metade do que é mesmo. Então, isso aqui é uma hipertrofia burral, porque aqui não são 10, 20, 30, 40 milímetros, aqui são 80 milímetros de amplitude. Isso aqui é uma dupla lesão aórtica, alguma coisa assim. Então, vocês olhem, se vocês tiverem um eletro que tiver N/2, vocês têm que ter esse cuidado de duplicar aqui a amplitude. Olha esse aqui. Novamente, olha aqui, olha o infra de ST desse aqui. Olha o supra de ST, mas pode ser só sobrecarga esquerda, né? Como no caso aqui da dupla lesão aórtica. Novamente, outro eletro com... Aqui não dá nem para ver uma cavala no outro. Quer dizer, essa aqui é uma boa saída, era você fazer um N/2 para diminuir isso aqui e poder registrar melhor. Ô, Beth, assim, depois eu ia entrar em eixo, mas eu acho que não tem muito sentido, né? São 7h10, aí eu não sei se deixa para Eu também acho que é muita informação, né? Não, acho que... Mas acho que assim, aí vê aí o que eles querem ver, E aí, pessoal? Ainda estão acordados? Eu achei por mim, excelente. Eu estou super satisfeito, eu achei o máximo. Eu entrei sem saber nada de eletro e agora já, pelo menos, acho que algumas hipertrofias, umas sobrecargas dá para reconhecer. Já vai tirar onda, né, Carlos? Tirar onda, não sei não, mas perdido, 100% perdido, talvez não. Só souber essa ideia de que tem que pegar o eletro e ter uma certa rotina, ritmo, eixo, frequência. O eixo a gente não viu aqui, então pula, ritmo, frequência, vamos olhar a onda P, vamos olhar o QRS. Aí já acho que já ganha bastante, né? E até aquela história que... aquela aula que você deu para o pessoal do Lapark, porque estavam errando muito na hora de botar os eletrodos, né? Os eletrodos, e aí mostrando, né? Se você olha isso, você já vê que você fez certo ou que você fez errado, né? Então, você ter essa noção básica, né, então, essa é coisa olhar o importante, eletro dentro dessa rotina faz muita diferença. Viu D1 positivo, AVF positivo? Pelo menos o posicionamento está certo. Está certo, Se tiver D1 negativo, olha aí, porque D1 negativo é muito pouco frequente. Então, vê se o posicionamento está errado, não, dos eletrodos.
Isso é uma coisa importante. Vou parar aqui, tá, Beth? Tá. Ou deixa? Para, Não, né? acho que pode parar. E eu vou parar de gravar. Tá.